Aqui, este breve sumário do que vamos aqui falar um pouco sobre CFDs, vamos abordar o mercado de Forex como mercado, no fundo, tipo, ou como exemplificativo dos ativos que podem ser negociados, e depois daqui retiramos também algumas definições que vamos explorar, estilos de trading, tipos de gráficos e também os vários time frames que podemos usar e naturalmente vamos recorrer à nossa plataforma de negociação para vermos aqui alguns exemplos práticos. Bom, começando então por explicar o que é um CFD. Já agora, CFDs são os ativos que na plataforma XTB podem ser negociados e, portanto, os CFDs, já vamos ver um pouco mais à frente, têm como subjacente vários tipos de ativos e, portanto, os vários tipos de ativos que podem ser negociados na XTB são sempre sob a forma de CFDs. Bom, e CFD é então a sigla que em inglês diz Contract for Difference. Traduzido então é o contrato por diferença. E o contrato por diferença, ou CFD, é um instrumento financeiro que me permite, enquanto investidor, estar exposto à variação de um qualquer preço de ativo. Seja essa variação positiva ou variação negativa. E portanto eu nunca tenho em minha posse o ativo subjacente. Eu apenas estou a investir na variação do preço. Se estiver a investir que a variação do preço é positiva, eu vou ganhar se o preço efetivamente sobe. Eu vou investir na variação negativa, eu vou ganhar se o preço efetivamente desce. E neste caso, naturalmente, o resultado do meu negócio, como acabei de referir, consiste na diferença entre o preço de abertura e o preço de fecho de cada posição. Bom, e até há pouco tempo, até há cerca de 10, talvez menos anos, este tipo de instrumentos financeiros estavam reservados só a grandes investidores, investidores institucionais, que tinham acesso a este tipo de produto. Ora, hoje, felizmente, qualquer pequeno investidor consegue investir em CFDs, já vamos perceber porquê também, e, portanto, aqui temos um conjunto de oportunidades de investimento muito maior do que aquelas que nos eram oferecidas quando não podíamos investir em CFDs e tínhamos ativos muito mais simples de investimento. Os indexantes, isto é, os ativos subjacentes ao CFD, aquilo que faz mexer o preço do CFD, pode ser qualquer ativo. A ação, aqui estão um conjunto de ativos mais usados, ações, índices acionistas, ETFs, matérias-primas, pares cambiais, obrigações, mas qualquer ativo que tenha uma variação de preço pode ser tomado como subjacente ao CFD e, portanto, pode ser usado com esta lógica, com estas características. Bom, e de facto, lá está, temos as características dos CFDs, que são inerentes a este tipo de ativo. E, portanto, quando falamos em CFDs, estas duas características estão sempre presentes. A primeira é a alavancagem e a segunda é a possibilidade de fazermos short sell, de shortarmos os vários ativos, isto é, ganharmos com a variação negativa do preço de cada ativo. Por um lado, temos então a alavancagem. E a alavancagem é a negociação em margem. Isto é um montante, a margem, neste caso, é um montante que é exigido como garantia para que eu esteja no mercado exposto a uma quantia superior àquela que me foi exigida de margem. Por exemplo, se estiver no mercado com 10 mil euros e a minha margem for de 10%, eu vou ter que ter em margem 1000 euros, mas a corretora disponibilizou o restante capital para que este negócio fosse possível. Neste caso, devido a este exemplo, ou devido a este cenário, eu tenho alavancagem, isto é, eu estou com mais dinheiro no mercado do que aquele que me é exigido para entrar no negócio. E este montante exigido para entrar no negócio, como disse há pouco, é a margem. O restante capital fica disponível para eu fazer o que entender, seja para liquidez, isto é, seja para que fique disponível apenas em cash, parado, ou ficar liberto para outros investimentos, no sentido de eu poder diversificar a minha carteira. A margem
varia de ativo para ativo. Portanto, a margem que é exigida em ações é completamente diferente daquela que é exigida, por exemplo, para divisas, para o mercado de Forex. As ações dos ETFs, a margem varia entre 7,5% e 15% da minha exposição ao mercado. As matérias-primas e os índices é 1% do valor que estou exposto ao mercado, e o Forex, ou as divisas, é de 0,5%. Estes valores podem ser diferentes consoante o valor da minha conta. Isto é, se é uma conta apenas de 1000 euros ou se é uma conta de 100 mil euros. Naturalmente que as margens são diferentes. De qualquer forma, vamos centrar-nos nestes valores que são os mais comuns. Matérias-primas e índices 1%, divisas 0,5%. Isto então por causa do efeito da alavancagem. Outra característica do CFD, como disse há pouco, e que é muito importante, aliás, é talvez aquela que distancia, por exemplo, o CFD de uma ação, no sentido positivo, é eu poder shortar, é eu poder ganhar com a queda de um ativo em particular, inclusive de uma ação. Por exemplo, se uma ação chegou ao seu ponto máximo, por exemplo, no 100, e eu acredito que a partir daí a ação não vai quebrar a barreira dos 100 euros, por exemplo, e a partir daí o ativo vai entrar em correção, ou seja, a ação vai cair, chegando até um determinado nível, para que depois então volte efetivamente a subir. Ora, eu se estiver investindo numa ação, a única possibilidade que tenho é que se tiver essa ação em carteira, vendê-la, de forma a não estar exposto a essa correção. E quando ela chegar ao seu fundo, eu vou comprar novamente, para que então volte a beneficiar da subida. Com o CFD, eu posso ganhar sempre que ela estiver a subir. Quando ela estiver em correção, isto é, quando ela estiver a cair, eu posso shortar, ou seja, eu posso investir na variação negativa dessa ação, desse ativo, e então poder também ganhar com essa correção, poder ganhar com essa queda. Nesse sentido, eu estou a duplicar as oportunidades que tenho no mercado com o mesmo ativo, porque não só ganho com a subida, como também ganho com a queda desse ativo. A maior parte dos investidores que usam o short selling usam puramente para especular, isto é, para ganhar com a variação do preço. Agora, há também muitos outros investidores que utilizam esta forma de negociação, o short selling, para cobrirem carteiras de investimento. Como? Bom, eu tenho, por exemplo, uma carteira de várias ações do SP500, ou seja, o meu risco, tendo uma carteira de ações, é que as ações desvalorizem. Ora, se eu quero cobrir esse risco, o que é que eu faço? Eu vou shortar a referência para o SP500, que é o índice SP500. Tenho uma carteira representativa do SP500, o risco é de queda das ações. Logo, eu vou cobrir esse risco como shortando o índice SP500. O que acontece? Se de facto as ações caírem, eu estou então coberto pelo índice, eu vou ganhar com a queda do índice e, portanto, uma perda é anulada pelo ganho no índice. O contrário também é verdade. Se as ações continuarem a subir, eu vou ganhar nas ações e vou perder no índice. E, portanto, o ganho de uma acaba por anular a perda do índice. E, portanto, neste sentido, as carteiras estão protegidas contra esses cenários hipotéticos. Bom, e então importa passar então para a prática, isto é, para um ativo qualquer, perceber como é que ele se movimenta, o que é que importa perceber da sua movimentação, e eu escolhi o mercado Forex, escolhi o tipo de ativo Forex, porque é no fundo o ativo preferido da maior parte dos investidores, e nesse sentido importa já agora também para esses fazer aqui uma clarificação deste ativo e usá-lo então como exemplo para os vários que depois podem ser negociados através da plataforma XTB. Percebendo então o que é um CFD, vamos aplicar um pouco desses conceitos ou dessas características dos CFDs aqui ao mercado de Forex. Perceber então, primeiro, o que é o mercado de Forex. Bom, Forex, traduzido, ou neste caso é a junção de duas palavras, Foreign Exchange, que quer dizer, efetivamente, moeda estrangeira. E, portanto, a agregação destas duas palavras é o Forex. E depois aqui, em termos de curiosidade, o mercado de Forex
é o mercado mais líquido do mundo, é o maior mercado de todo o mundo, é aquele que movimenta diariamente a maior quantidade de moeda em toda a economia mundial. Por essa razão, está coberto em 24 horas por dia, 5 dias por semana. Uma razão simples, porque se agora começámos a olhar para o globo, a economia australiana, Nova Zelândia, vai iniciar a negociação, isto é, os mercados Nova Zelândia e Austrália vão iniciar, logo a seguir vai iniciar a ação asiática, portanto, o Japão, a China, vai depois chegar até à Europa e depois então vai passar para os Estados Unidos, quando então por fim o dia nasce nesse lado do globo, no lado ocidental. Por esta razão, quando uma economia está a terminar o dia, está outra a começar e por isso então o mercado de Forex acaba por estar sempre aberto. Esta é a grande vantagem deste mercado, eu posso tanto negociar de dia como negociar também de noite. Já agora, 5 dias, porque efetivamente o mercado fecha ao fim de semana e então sexta-feira à noite o mercado de Forex fecha, abrindo só depois no domingo à noite. Depois então, podemos também, ou devemos saber também, quem são os intervenientes neste mercado de Forex. Que tipo de intervenientes é que há, como é que eles intervêm, e portanto os grandes intervenientes, por um lado, são os governos soberanos, que têm que naturalmente ter algumas reservas de moeda estrangeira e depois também acabam por negociar moeda estrangeira nos mercados financeiros, no sentido também de poderem realizar ganhos, por um lado, ou poderem também disponibilizar moeda às suas economias. Outro interveniente importante, ou tipo de interveniente importante, é os bancos, que no fundo são também quem acaba por formar um pouco aqui o mercado de Forex, já que é entre os bancos que os preços são formados no mercado cambial. E naturalmente que se um banco concede a um cliente, de uma forma básica, se um banco concede a um cliente um empréstimo em dólares, naturalmente que tem que ir ao mercado buscar esses dólares para os disponibilizar aos clientes. As empresas, por outro lado, já que têm também que, no fundo, se querem fazer o pagamento de uma fatura em moeda estrangeira, têm que também ir ao mercado para adquirirem essa moeda para pagamento e por isso são também intervenientes. Os investidores institucionais e também pequenos investidores, naturalmente, que hoje já têm acesso a este mercado. E por fim, os consumidores. Porquê? Porque se nós vamos a uma loja de eletrodomésticos, vamos a uma loja de eletrónica e compramos, por exemplo, um computador, uma televisão, infelizmente esse tipo de ativos não são produzidos internamente, nem sequer na zona, a maior parte deles na zona euro, e portanto têm que ser importados. Ora, essa importação requer também, naturalmente, procura de moeda estrangeira e portanto os consumidores são também responsáveis pela dimensão que o mercado de Forex assume em todo o mundo, na medida em que vão também fazendo compras, vendas de alguns ativos. Bom, então a pergunta que se impõe é como é que eu posso operar no mercado cambial? Bom, no mercado cambial, e tomando aqui como exemplo o mercado euro-dólar, explicando o que é o euro-dólar, o euro versus dólar, estes são duas moedas. Vemos do lado esquerdo a moeda europeia, do lado direito a moeda americana. Ora, o par euro-dólar, já agora também a título de curiosidade, é o par cambial mais usado, mais negociado em todo o mundo. Essas duas moedas, em conjunto, traduzem-nos a informação de uma delas em função de outra. Neste caso em particular, uma cotação do euro-dólar, por exemplo, a 1,35, quer dizer que eu vou precisar de 1,35 dólares americanos para comprar 1 euro ou uma unidade da moeda europeia. E portanto eu nunca posso falar isoladamente de uma moeda. Porquê? Porque eu vou ter que sempre comparar essa moeda com outra. Seja o dólar, por exemplo, o euro é comparado com o dólar,
seja com o franco suíço, seja com os ienes. Portanto, eu posso usar como moeda de referência qualquer divisa para que então sirva de comparação com o euro. E o mesmo pode acontecer ao contrário, eu posso usar uma moeda de referência para comparar com o dólar e retirar desta equação o símbolo do euro e, por exemplo, ficar com o USD-JPY, que é o dólar iene, e, portanto, nesta medida eu estou a comparar o dólar com a moeda do Japão. Portanto, o conjunto, os vários pares cambiais que existem, é sempre exatamente um par, porque vêm sempre duas em conjunto. Porquê? Porque uma é sempre comparada com outra. Bom, e então, importante também é sabermos que ao negociarmos a moeda, existe sempre um preço que nós vamos comprar, o preço para comprarmos essa divisa e o preço a que vamos vender essa moeda, essa divisa. Isto é, se eu neste momento quisesse comprar euro-dólar, eu teria então que adiantar 1,3517 dólares para comprar então uma unidade monetária de euro. Já agora eu vejo que a cotação deste ativo tem 4 casas decimais. E porquê 4 casas decimais? Porque quanto mais casas decimais na sua cotação tiver um ativo, mais líquido se torna. Portanto, mais transacionável se torna, já que o preço de cada casa decimal, já vamos ver esse aspecto também, assume um valor menor. Portanto, eu aqui tenho 4 casas decimais para simplificar e porque de facto também é a medida mais usada. Neste caso também, eu, como dizia, quero comprar o par cambial euro-dólar, portanto eu vou ter que olhar sempre para a cotação ASC, isto é, a cotação que me permite comprar o ativo. Ora, se eu vou comprar o ativo, agora, em determinado momento futuro, eu vou ter que o vender. Ora, eu vou vender sempre ao preço BID. Portanto, eu vou comprar ao preço ASC, agora, e vou vender ao preço BID no momento em que eu quero sair do negócio. E assumindo que, neste caso, o preço não varia, isto é, eu entrei a 1,3517, saio a 1,3515, e eu neste negócio iria sair ou ia fechar a transação com uma perda. Porquê? Porque não houve uma variação suficiente para que eu passasse o meu break-even. O que é o break-even? É o momento, ou é a cotação, a partir do qual eu deixo de estar em perda e passo então a lucrar com o negócio. Já agora, a esta diferença, a diferença entre o ASC e o BID, damos o nome de spread. Este é o conceito de spread, e o spread é o custo da transação para o cliente, no fundo é a receita do intermediário, da corretora, nesta transação. Portanto, resumindo, de forma também a não complicar, o que acontece é que quando eu quero comprar o par cambial euro-dólar, eu vou comprar então a 1,3517, preço base, vou sair ao preço BID que está no momento e, portanto, eu tenho que, pelo menos, aguardar que o preço suba para, neste caso, o preço BID suba para 1,3517 para que, então, feche o meu negócio sem perda alguma. Agora, o contrário também é verdade, isto é, se eu quiser investir na queda do par cambial euro-dólar, eu vou entrar ao preço BID a 1,3517, acreditando que o preço vai cair, e vou sair ao preço ASC. E, portanto, eu para sair sem perda, o ativo tem que cair no mínimo 2 unidades da última casa que aqui vemos, decimal, para que então a partir daí eu esteja com ganho. E este então, olha aqui, retiro o conceito de spread, que é muito importante para perceber também qual é o custo de cada transação que eu vou fazer. Outro aspecto importante, já agora, para quem de facto olha para este tipo de mercados como algo completamente novo, é importante também dizer que quando eu vejo a subida, por exemplo, do euro-dólar, eu sei que o euro está a valorizar face ao dólar. Agora também é verdade que se eu vir a queda do euro-dólar, o euro está a desvalorizar face ao dólar que está a subir.
Portanto, eu quando vejo o par cambial a cair, eu vejo uma moeda a desvalorizar, mas a outra está a valorizar. Eu se vejo o euro-dólar a subir, uma moeda valoriza, que é o euro, a outra desvaloriza. Portanto, neste caso, se estivesse a entrar, se estivesse a investir na queda, se estivesse a entrar ao preço subido, eu estaria a acreditar que o dólar americano iria valorizar face ao euro. Porquê? Porque cada vez menos, caso o preço caísse, cada vez menos iriam ser necessárias menos unidades de dólares americanos para comprar a mesma unidade da moeda europeia. Bom, avançando, agora que está então explicado este conceito do mercado Forex, ou esta ideia simples do mercado cambial, do que é o mercado cambial, ou neste caso do que é um par cambial, mais concretamente, passamos a explorar aqui um pouco melhor a alavancagem, aquela característica essencial dos CFDs, aplicada no mercado cambial, aplicada no mercado Forex. Bom, e tentando explicar de forma também simples, quando eu negocio no mercado cambial a divisa euro-dólar, eu posso negociar lotes. Eu vou sempre negociar lotes. Lotes é o nome que damos à quantidade que colocamos no mercado quando negociamos Forex, quando negociamos moeda. Eu posso negociar mini lotes, e o mini lote são valores, por exemplo, decimais do lote completo. Neste caso, mini lote é a partir de 0.1 unidades desse par cambial. E quando eu estou a negociar 0.1 unidades do lote, eu estou a colocar no mercado 10.000 unidades dessa moeda, desse par cambial. Quando eu negocio um lote completo, ou seja, 10 vezes 0.1, eu estou a colocar no mercado 10 vezes 10.000 unidades. Neste caso, serão 100.000 unidades. A questão que colocamos é se temos capacidade, se a nossa conta possibilita, comprar tanta quantidade de moeda. A resposta mais comum é negativa. Ou seja, a maior parte das contas que negocia em mercado Forex não tem valor suficiente para negociar todas essas unidades, seja de que par cambial for. E por isso então existe a alavancagem. Ou seja, a alavancagem permite-nos estar no mercado com a mesma unidades monetárias, ou com a mesma quantidade de unidades monetárias, mas com um valor na minha conta muito menor. Foi aquilo que vimos há pouco. Ora, sem alavancagem, eu para negociar 10.000 unidades de euro, se um euro está a cotar, para simplificar, a 1.35 dólares, eu vou multiplicar 1.35 por 10.000, que são as unidades em euros, ou seja, eu vou necessitar de 13.500 dólares. Ora, como dizia, sem alavancagem, muito poucas contas conseguem ter acesso a este negócio que, no caso da XTB, é um negócio mínimo. Ora, com alavancagem, eu consigo entrar neste mesmo negócio. Quanto é que me é exigido? 130 euros. Porquê? Porque eu vou buscar o valor que seria exigido sem alavancagem e divido então pelo rácio 100 por 1, ou seja, por cada euro que eu coloco, a corretora avança com 100, e nesta medida, eu para ter esta quantidade no mercado, 13.500 dólares, só vai ser exigido da minha conta 130 dólares. Uma quantidade muito inferior que, na maior parte dos casos, qualquer cliente que gosta de negociar Forex já tem possibilidade de entrar e negociar então estes valores. Portanto, esta é a vantagem da alavancagem. Por outro lado, já agora, se eu estiver a negociar um lote completo, isto é 100.000 unidades, e neste caso não são mini lotes, também a aplicar, e já agora responder aqui uma questão que está a ser colocada, eu estou a aplicar o conceito também ao lote completo, e portanto no caso de 100.000 unidades, fazendo os cálculos, ser-me exigido, neste caso, 135.000 dólares, com alavancagem apenas me é exigido
1.350 dólares. Esta é mais uma vez a vantagem da alavancagem aplicada seja ao mini lote, seja ao lote completo. Naturalmente depois a partir daqui há clientes, naturalmente clientes com contas com saldos muito elevados, que podem negociar mais do que um lote completo, podem negociar 2, 3, 4, 5 lotes completos, 10 lotes completos, naturalmente que vamos multiplicando os 1.350 dólares pelo número de lotes que vamos negociar. Apenas aqui uma correção, não seriam 130 dólares, mas 135 dólares negociar 10.000 euros com alavancagem. E o cálculo não foi corretamente feito. Bom, então, explicando um pouco melhor uma questão que está a ser colocada, a alavancagem não ter sido bem explicada, e vou tentar ser um pouco mais claro. Quer dizer que a alavancagem, neste caso o rácio de 100 por 1, ou seja, uma alavancagem de 100 vezes, quer dizer que por cada unidade que eu coloco, unidade monetária que eu disponibilizo do meu dinheiro, a corretora adianta 100. Daí o 100 para 1. Neste sentido, quando eu quero negociar, por exemplo, 10.000 euros no mercado, eu quero comprar 10.000 euros no mercado euro-dólar, eu vou precisar, sem alavancagem, de 13.500 euros. Okay? Ou seja, não estou a negociar com alavancagem, não há CFDs, e portanto eu quero comprar euro-dólar 10.000 euros, eu vou ter que disponibilizar 13.500 euros. Ora, com alavancagem, eu não vou precisar desse valor todo. Porquê? Porque a corretora vai me ajudar a entrar nesse negócio e nessa medida eu apenas vou disponibilizar 135 dólares americanos. Uma questão importante que está a ser colocada é quais são as desvantagens da alavancagem. Bom, a principal desvantagem, aliás, eu primeiro vou falar em termos de vantagem e depois naturalmente que o conceito aplica-se ao contrário daquilo que vou dizer e portanto torna-se uma desvantagem, que é o seguinte: eu estou no mercado com 10.000 unidades, eu só disponibilizei 135 dólares, mas na prática a variação do meu investimento existe como se eu estivesse no mercado com os 10.000 euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se houver uma variação de 1%, ora, 1% vezes 10.000, quer dizer que eu vou ganhar 100 euros caso haja uma variação de 1% neste negócio. No caso de um mini lote, ou seja, 10.000 unidades no mercado, uma variação de 1% equivale então a 100 euros. Naturalmente que este 1% é aplicado sobre o valor que está no mercado, que são 10.000 unidades monetárias, e não sobre o investimento que eu fiz, que foi de 135 euros, já que 135 dólares, já que 1% sobre esse valor seria muito menos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para o bom e para o mal, eu estou então sujeito à variação percentual que é aplicada sobre a quantidade total que eu tenho no mercado. Ou seja, quer dizer que se eu estiver no mercado longo, comprador, investindo na subida do euro-dólar, e o ativo variar 1%, eu vou ganhar 100 euros. Basicamente eu duplico o meu investimento, já que eu investi 135 dólares e ganho 100 euros. Agora, o contrário também é verdade. Se estiver investindo na subida do par cambial e o ativo acabar por cair 1%, então neste caso o cliente irá perder os 100 euros. Naturalmente que isto no cenário correto, isto é, investindo com alguma precaução, isto não vai acontecer, já que eu estarei a proteger o meu investimento contra estas potenciais perdas, limitando sempre, através da ferramenta de stop loss, limitando a minha perda máxima. O que é que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu entrava neste negócio, negociava 10.000 euros na subida e dizia que eu só estava disposto a perder neste negócio cerca de 20 euros. E, portanto, a partir do momento em que eu chegasse aos 20 euros de perda, o negócio era fechado automaticamente. E estaria exposto ao ganho. Ou seja, poderia não colocar o valor máximo de ganho, colocava apenas o valor máximo de perda,
chegasse ao meu limite de perda a ordem fechada, que caso eventualmente o trade corresse bem e de facto subisse, eu estava exposto ao ganho. E portanto, nesta medida eu consigo estar protegido desta desvantagem da alavancagem que existe, de facto, mas usando as ferramentas corretas da plataforma são facilmente limitadas e portanto eu consigo estar exposto a esta vantagem, eliminando a desvantagem, que é exatamente o oposto ao cenário positivo a acontecer. Já agora pergunto se consegui, que é o nosso participante, se consegui ser desta vez mais claro. Espero que sim. Bom, sabemos então que nesta lógica da variação do preço do ativo, como dizia, a outra característica, uma delas a alavancagem, a outra eu poder não só estar exposto ao ganho, como também estar exposto à queda dos ativos financeiros. Neste caso então, naturalmente que eu comprar um ativo pode também ser traduzido, ou posso também usar a palavra buy, ou posso usar a palavra de longo, todas elas traduzem a possibilidade de eu entrar na variação positiva de um ativo. Se eu estiver então, ao contrário, se estiver a investir na variação negativa de um ativo, pode ser usada a palavra vender, sell em inglês, ou short. Todas elas também aqui traduzem a possibilidade de eu investir na variação negativa deste ativo. Já agora, volto a lembrar, eu quando estou a investir na variação positiva de um par cambial, eu estou a investir na variação, na valorização, perdão, da moeda do lado esquerdo contra a moeda do lado direito. Se estiver a investir na queda do par cambial, eu estou a investir na desvalorização da moeda do lado esquerdo, na valorização da moeda do lado direito. Ora, e o que é que me interessa, posto isto, o que é que me interessa no mercado Forex, o que é que me interessa no fundo no mercado financeiro aplicado aqui ao Forex? Bom, o que me interessa é eu ganhar pips. O que é o PIB? O PIB é a unidade mínima de variação do preço de cada ativo. Ora, e é esse PIB que eu quero arrecadar, ou é a máxima quantidade de PIBs possíveis que eu quero arrecadar, para poder então aumentar a minha carteira de investimento. O PIB, como dizia, é a unidade mínima de variação, isto é, neste caso no euro-dólar, a 1.3500, é a última casa, é a quarta casa depois da vírgula, que variando se traduz na variação de cada PIB. Ora, se eu estiver a investir no euro-dólar e começo a 1.3500, se ele passa para 1.3501, então variou um PIB, para cima naturalmente. Se estiver a 1.3500, passa para 1.2999, aqui está um erro, também mais uma vez, 1.2999, tem uma variação também de um PIB e portanto, naturalmente que no primeiro exemplo, se estiver a investir na subida, ele varia um PIB para cima, eu ganho. Se eu estiver a investir na variação negativa, ele sobe um PIB, eu perco. A mesma lógica aplica-se em baixo. 1.3500, estou a investir na variação positiva do preço, só para 1.35, perdão, só desce para 1.2999, eu perco. Se estiver a investir na variação negativa, ele cai para 1.2999 e eu vou ganhar. Ora, e esta variação mínima, que aqui está espelhada, é então chamada de PIB, e o valor que cada variação desta assume depende do tamanho de cada lote. Portanto, um PIB, no caso de 0.1 lotes, que é as tais 10.000 unidades no mercado, um PIB vale $1. Se eu estiver com 100.000 unidades no mercado, que é o tal lote completo, um PIB vale $10.
Portanto, ainda antes de avançar, neste mesmo exemplo, portanto, se eu estivesse a entrar a 1,3500, a investir na variação positiva, e o ativo efetivamente subisse 1 pip, eu ia ganhar neste negócio $1, se estivesse com 10.000 unidades no mercado, isto é, 0.1 lotes, ganharia então $1. Se estivesse no mercado com $100.000, eu ia ganhar então, neste mesmo negócio, $10. O mesmo acontece ao contrário. Portanto, se eu estivesse a perder, também ia perder $1 com 0.1 lote. Se estivesse a ganhar, perdão, se estivesse com um lote completo, iria perder $10. Portanto, este princípio aplica-se. Este é o PIP, é o conceito de PIP, e basicamente é isto que eu quero apanhar, esteja a negociar moeda, esteja a negociar matérias-primas, ações, índices, eu quero sempre apanhar a máxima variação possível de PIPs em cada negócio, naturalmente que variação no sentido do meu negócio. Se tiver comprador, variação positiva; se tiver vendedor, variação negativa. Antes de avançar, queria só mostrar-vos também, naturalmente, já agora façam aqui o alerta, não é 1,29,99, mas sim naturalmente 1,34,99, que é o valor imediatamente abaixo de 1,3500. Peço desculpa por este lapso. Ora, responder aqui a algumas questões. Não é naturalmente necessário ter uma conta em dólares para negociar euro-dólar. Portanto, aliás, eu posso negociar com a minha conta em euros qualquer par cambial, já que naturalmente depois é feito o câmbio para entrar nesse mesmo negócio. Bom, não é de facto cobrada nenhuma taxa por estar a negociar com alavancagem. Esta é uma das questões que estão a ser colocadas e é uma questão pertinente. Se estiver a negociar intraday, ou seja, se abrir um negócio e fechar no mesmo dia, não me é aplicada qualquer taxa ou qualquer comissão pela alavancagem. Quando é que ela existe? Ela existe quando eu deixo o meu negócio aberto para o dia a seguir. E nesse caso, de facto, existe uma taxa de juro pelo valor que está a ser adiantado pela corretora, pelo intermediário financeiro. Ora, exatamente, existe uma taxa de juros, um custo pela alavancagem. Naturalmente que a maior parte dos clientes que negocia o mercado cambial não tem esta comissão, não tem esta taxa de juros. Porquê? Porque naturalmente abre e fecha as posições no mesmo dia. Agora, se isso não acontecer, efetivamente é aplicada uma taxa de juros que na prática tem um valor insignificante na posição, apenas alguns cêntimos, consoante naturalmente também o volume ou a dimensão do lote que estamos a negociar. Ao fazer a alavancagem, tem que ter mais dinheiro na carteira do que aquilo que aplico. Bom, tem que ter no mínimo o valor que é exigido para a margem. No mínimo, ainda que este valor não seja sugerido, isto é, se me é exigido $135 para o negócio, não convém eu ter apenas o equivalente a esse valor em euros. Convém eu ter sempre uma margem de segurança para que possa eventualmente também suportar pequenas perdas que possam acontecer ao negócio antes de poder fechar com ganho. Por exemplo, se me é pedida uma margem por aproximação de 100 euros, eu vou ter que ter no mínimo a minha conta com 500, com 1000 euros para fazer face a esse negócio. Naturalmente que para esses cálculos do PIB e dos ganhos aqui que resultariam deste negócio, não estou a calcular o spread, e relembro, o spread é aquele custo que tivermos por entrar no negócio. É a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Aqui, para simplificar, não estava a assumir a existência de spread, naturalmente porque o spread iria-me comer, digamos assim, aqui parte dos ganhos. Para ganhar um PIB, se os spreads são 2, o ativo tem que subir 3 PIBs, porque 2 são comidos pelo spread, eu só vou em termos líquidos ganhar um PIB. Naturalmente que tem que ser sempre isso em consideração, apenas aqui estava a anular essa ideia para simplificar.
Já agora, outra questão que está a ser colocada pertinente, qual a hora final em cada dia? Isto é, quando dizia há pouco que eu vou abrir uma posição e fechar no próprio dia, a hora não são as nossas 24 horas, a nossa meia-noite, se quisermos, mas é as 23 horas. Porquê? Porque é considerada a hora europeia e, portanto, o nosso fuso horário tem menos uma hora, a meia-noite na Europa corresponde às 11 horas em Portugal e, portanto, é aí que é considerado o custo diário por manter a minha posição aberta. Portanto, se eu deixo a minha posição aberta depois das 23, já me é aplicado esse custo diário. Por oposição, se eu abrir a seguir às 23 e fechar no dia a seguir, esse custo não existe, porque já é considerado o dia seguinte. Qual é a taxa que é aplicada pela alavancagem? Bom, a taxa depende da moeda que eu estou a negociar, do par cambial que eu estou a negociar. Porquê? Porque, por exemplo, se estiver a negociar um par cambial, por exemplo, o euro-dólar, em que nos Estados Unidos a taxa de juros é muito próxima àquela que é aplicada na Europa, eu vou então ter um custo naturalmente reduzido. Se estiver a negociar moedas em que a taxa de juro é diametralmente oposta, portanto há uma diferença muito grande da taxa de juro, naturalmente que aí o custo da alavancagem é superior. Já agora também dizer que, em alguns casos, eu em vez de ter um custo ao negociar estas moedas, por deixar posições abertas, eu posso ter uma mais-valia, posso ter um ganho. Porquê? Por exemplo, se estiver a negociar um par cambial, o dólar-iene. O dólar-iene, até há pouco tempo, o dólar australiano, desculpa, o AUD JPY. Até há pouco tempo, a Austrália tinha das maiores taxas de juro mundiais. E nessa medida, quando eu estou a negociar, ou quando eu estava a negociar dólar australiano e iene, no sentido comprador, eu estava exposto então à moeda australiana e nesse sentido, se eu deixasse posições para o dia a seguir, eu não iria pagar por essa alavancagem, mas eu iria receber por causa dessa alavancagem. Porquê? Porque eu estava exposto no mercado numa moeda com uma taxa de juro muito grande e, portanto, face à moeda de comparação, que era os ienes, e uma taxa de juros muito baixa, e, portanto, eu iria receber por cada dia que o meu negócio estivesse aberto neste exemplo. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, a taxa, o custo da permanência deste ativo depende então de cada par cambial. Quanto tempo podemos estar numa posição aberta? Bom, não há um tempo limite. A maior parte das vezes a corretora estipula cerca de um ano para que as posições sejam encerradas depois de terem sido abertas. Naturalmente depois pode ser estudado caso a caso, mas de facto, se ignorarmos este um ano, que é de facto um período muito largo, não existe, fora este caso, não existe qualquer limite temporal para fecho de posições. Bom, o tempo de cada transação é limitada, caso exista, pela nossa perda máxima, portanto, ou porque tocou no nosso ganho estipulado. Ou seja, eu entrei com 135 dólares, só quero perder o equivalente a 20 euros no mercado, chegando a esse valor, a posição fecha. Se eu colocar como ganho máximo, que quero assumir 100 euros, chegando a esse valor de ganho, a posição também fecha. Se eventualmente não colocar nem stop loss, nem take profit, então a minha posição vai ser encerrada quando atingir uma perda elevada ou perder o valor total do investimento e, portanto, nesse cenário a posição fecha automaticamente, se naturalmente até lá o cliente não ordenar o fecho dessa posição. Portanto, fechos automáticos é quando perde o capital, quando atinge o stop ou quando atinge o take profit. Tudo isto naturalmente é anulado caso o cliente então decida fechar a posição. Esta taxa de juros diária, exatamente, também se aplica ao mercado de outros ativos, isto é, no caso de ações também existe, no caso de matérias-primas também existe, não existe no caso de índices acionistas.
Bom, quantos ativos podemos negociar em simultâneo? Os que quisermos, os que a conta permita. Portanto, não há aqui um limite de posições abertas ao mesmo tempo. Bom, estava aqui a ler algumas questões, até porque algumas delas vão ser respondidas mais à frente, portanto estava aqui apenas a fazer uma ligeira triagem. Em relação ao spread que estou a assumir, por exemplo, 2 pips, é apenas exemplificativo. Na prática o spread é muito mais baixo do que esse valor, mas para simplificar estou a assumir os tais 2 pips. Este custo da transação diária, ou de manter a minha transação por mais do que um dia, é também chamado de swap, portanto taxa de juros ou taxa de swap é o mesmo. Ora, e como é que eu posso então perceber quais são os movimentos expectáveis em relação a um par cambial? Bom, em primeiro lugar, existem fatores técnicos que nos ajudam a perceber qual vai ser a evolução do ativo, tendências, indicadores, osciladores, que nos fazem de facto antever o movimento de um ativo. Esses são então os acontecimentos técnicos. Por outro lado, existem os acontecimentos fundamentais, que também nos ajudam a perceber em que sentido é que um determinado ativo vai evoluir. Por exemplo, se Mário Draghi decidir na próxima reunião do BCE cortar a taxa de juros, como de resto é uma possibilidade em cima da mesa, a moeda de referência na zona euro, o euro precisamente, face às principais moedas, face também ao dólar americano, vai cair. E portanto, se na reunião do BCE Mário Draghi avança com essa medida, rapidamente o euro-dólar vai ter um efeito imediato, um efeito impulsivo, como nós chamamos, de queda. E portanto, naturalmente que esses movimentos quero aproveitar e portanto são fáceis de prever, por um lado por razões técnicas, olhando para o gráfico, por outro lado por estas questões fundamentais que provocam fortes movimentos impulsivos. É verdade, também aqui respondendo à última questão, antes de avançarmos, também para não perdermos mais tempo, ao vender ou fechar o negócio, o capital ganho fica imediatamente disponível para novos negócios. Portanto, naturalmente também se tiverem perca e fechar o negócio, esse valor é automaticamente retirado. A liquidação financeira é imediata em cada negócio que é realizado. Bom, avançando então, um exemplo de negociação, portanto, para aqueles movimentos que há pouco víamos, ou para aqueles conceitos que há pouco explorávamos, eu tenho um capital inicial na minha conta de 5.000 euros. Tenho a alavancagem então dos 100 para 1 e vou comprar um lote de euro-dólar ao preço de 1.35. Já sabemos que o capital exigido é então de 1.350 dólares americanos, que esta cotação é o mesmo que dizer que se é 1.000 euros. Portanto, para este negócio vai-me ser retirado da conta 1/5 do capital inicial, os tais 5.000 euros, e qual vai ser então o resultado deste negócio se o preço subir 10 pips. Atenção, eu estou então com um lote de euro-dólar, entrei a 1.3500, se o preço sobe 10 pips, vimos há pouco que cada pip no lote completo vale 10 dólares, portanto eu vou ganhar, neste caso, 100 dólares por esta subida de 10 pips. Se o preço descer 5 pips, mais uma vez aqui tenho um erro, são 34,99 naturalmente, se é isso que queria dizer, portanto, 34, vamos assumir 34,99, perdão, neste caso 95,
preço desce para 1,3495, eu perco 5 pips logo. Aqui o exemplo que queria dar é que vou perder o equivalente a $50 na minha conta. E portanto facilmente este movimento ocorre, 10 pips no mercado de euro-dólar ou 5 pips no mercado de euro-dólar, acontece com muita rapidez. E portanto desde que eu tenha o meu negócio balizado, isto é, que pelo menos tenha assumido o valor máximo de perda, então naturalmente que eu estou exposto ao ganho e tenho a minha perda limitada com o stop loss, como disse há pouco. Estilos de trading. Assumir então que já sabemos o que é o spread, sabemos o que é o PIB, sabemos que podemos ganhar com a subida ou com a descida dos vários pares cambiais, sei o que é a alavancagem, sei o que são mini lotes, lotes completos. Portanto, estou à vontade já com os conceitos mais básicos de negociação e, portanto, eu quero perceber como é que eu posso olhar para um gráfico, quais são as várias formas de olhar para o gráfico, para então começar a tomar decisões, para começar a fazer trading, para começar a negociar. Bom, e há vários estilos de trading que podem ser assumidos e depende do perfil de cada cliente. Há clientes que gostam mais de um do que do outro e, portanto, não há um estilo correto, não há um estilo mais correto. Cada cliente depois vai adaptar-se ao estilo que mais lhe convém. E, portanto, naturalmente que os três principais estilos é o scalping, é a negociação intraday e é a negociação swing day. Ora, scalping, naturalmente, é a negociação de volatilidade, é a negociação de curtíssimo prazo, ou seja, eu estou a negociar para ganhar a 5, 10, 15, 20 pips. Porquê? Porque são movimentos que ocorrem muito rápido e, portanto, eu vou entrar no negócio com este objetivo de ganho, isto do scalping. Naturalmente que eu vou agora abrir uma posição, fecho daqui a meia hora, por exemplo. Tenho a opção também de negociar intraday, é outro estilo de trading, que é uma negociação mais de curto, médio prazo. O meu horizonte, o meu objetivo de ganho aqui já é maior, já é à volta dos 50 pips, 40, 60, 70 pips. São movimentos que ocorrem durante um dia e, portanto, a lógica é abrir e fechar no mesmo dia, mas não tão rápido quanto o scalping. E o swing day? O swing day implica abrir hoje e fechar num dia diferente do de hoje. E, portanto, o objetivo é de ganhar 100, 200 pips, 300 pips, e, portanto, são movimentos que é difícil que aconteçam num só dia. De qualquer forma, os clientes podem olhar para um gráfico com um horizonte temporal mais alargado e, portanto, assumir uma posição deste estilo, do estilo swing day. Quando olho para um gráfico, tenho também vários tipos de gráficos, exatamente. Tenho, por exemplo, um gráfico de velas, tenho um gráfico de linhas, ou tenho um gráfico que é conhecido como gráfico de barras, ou gráfico OHLC. As mais usadas, naturalmente, são as velas japonesas. Porquê? Porque esta vela japonesa me dá uma informação que, por exemplo, o gráfico de linhas não me dá. Por exemplo, a vela japonesa dá-me informação do preço de abertura, isto numa vela altista, o preço de fecho da vela, o máximo e o mínimo da vela. E, portanto, naturalmente que a maior parte dos investidores escolhe este tipo de gráfico. Porquê? Porque a informação que ele transmite é muito mais, ou é muito maior, do que aquela que é transmitida, por exemplo, pelo gráfico de linhas. O gráfico de barras, ou o OHLC, é um gráfico que traduz basicamente a mesma informação que a vela japonesa. Tenho velas positivas com preço de abertura, preço de fecho, mínimo e máximo, mas com uma apresentação diferente. Basicamente, aquele que é mais usado é, sem dúvida, o gráfico de velas japonesas. Ora, eu queria então mostrar a nossa plataforma de negociação. Espero que consigam visualizar em condições, agora sim. Bom, então a nossa plataforma de negociação, já agora que amanhã à noite vamos exatamente explorar melhor, vamos perceber as suas funcionalidades, mas o que queria mostrar nesta plataforma é então os exemplos dos vários tipos de gráficos. Portanto, por um lado, tenho os gráficos
de velas japonesas, que aumentaram um pouco o tamanho de cada vela. Ora, e no caso, tenho as velas azuis, que são velas positivas, tenho as velas sem preenchimento, que são as velas negativas, e portanto, eu, por exemplo, vou tentar aqui aumentar um pouco o tamanho do gráfico. Eu, nesta vela, que aqui tenho, por exemplo, eu tive então o preço de abertura da vela neste ponto, tive o preço de fecho da vela neste ponto, tive então aqui o seu mínimo e tive aqui o seu máximo. Bom, este tipo de leitura é importante para quem negocia com estas velas, e podemos depois explorar um pouco melhor essa questão, exatamente através dos nossos seminários de análise técnica, que também semanalmente fazemos, que é a leitura da informação que a vela transmite. Por exemplo, se tiver numa vela com este formato, um género de formato, que é o chamado o martelo invertido, esta vela dá uma informação, outro tipo de velas dão outro tipo de informações, e portanto podemos retirar daqui várias dicas para negociarmos. Naturalmente que explorarmos essa informação que as velas podem dar iria levar bastante tempo. Como disse, semanalmente fazemos um seminário em que explicamos exatamente a leitura que fazemos de cada uma dessas velas, e fazemos, portanto, todas as semanas podem participar ou podem até pedir para receber um seminário com a apresentação desse conteúdo. Esta é então uma das formas de visualização dos gráficos, através das velas. Como disse, posso também querer olhar para o gráfico através das linhas, e portanto eu aqui consigo de facto olhar a evolução do ativo, mas não me dá muita informação, não me dá tanta informação quanto as velas. Ou posso olhar então para o gráfico do tipo OHLC, informação que de facto é muito idêntica às velas, mas como disse, com uma apresentação diferente daquela que via no gráfico de velas. Portanto, depois cada cliente naturalmente escolhe a evolução das suas preferências, não há um tipo de gráfico ideal. Normalmente recomendamos ou visualização através de velas japonesas ou através das barras ou o OHLC. Avançando, naturalmente se tem vários tipos de gráficos, tem também necessariamente vários tipos de time frames. O que é um time frame? Um time frame é o período, é a duração de cada vela, se estiver a olhar para o gráfico de velas. E portanto, cada vela demorou um determinado período de tempo para que abrisse e fosse fechada. E é esse período de tempo que normalmente os time frames reproduzem. O conjunto de velas, neste caso de 15 minutos, é o time frame de 15 minutos. Vamos começar pelo princípio, vamos começar aqui pelo time frame diário, em que cada vela corresponde a um dia. Quer dizer que em cada vela de um dia eu vou ter, por exemplo, 24 velas de uma hora. Se houver um mercado contínuo, portanto no caso do euro-dólar o mercado não fecha, ou seja, cada vela diária incorpora 24 velas horárias. Por exemplo, aqui tenho o gráfico de um dia, posso passar para o gráfico de 4 horas, cada vela representa um período de 4 horas, tenho a vela de 1 hora, de 30 minutos, 15 e até 1 minuto. Bom, uma questão que é pertinente é qual o melhor time frame, exatamente várias questões estão aqui a surgir, e quando é que devo escolher um em detrimento do outro. Bom, e essa questão, ou a resposta a essa questão, tem que passar necessariamente pelo estilo que cada cliente utiliza na negociação. Voltando um pouco atrás, há pouco falámos das estratégias de negociar, ou seja, eu quero negociar scalping, ou seja, quero negociar com um horizonte temporal de meia hora, 1 hora, para ganhar 5, 10 pips, e portanto o que é que eu vou fazer? Vou olhar necessariamente para velas com uma duração do mais curto espaço de tempo, de preferência 1 minuto, máximo 5 minutos.
Ou seja, eu quero negociar o ativo, mas quero negociar e fechar. Por exemplo, agora o ativo está a fazer 1,3644, eu quero entrar agora e sair, por exemplo, a 1,3650. E portanto, nessa medida, eu vou ter que olhar para o ativo, no máximo, com um time frame de 5 minutos, de preferência o time frame de 1 minuto. Perdão, se eu quiser negociar, então com um horizonte temporal de intraday, uma estratégia de intraday para ganhar a volta de 50 pips, 40, 50, 60 pips, de preferência eu terei que olhar para o gráfico com um time frame horário. Esta visualização já me dá muita informação para que eu possa assumir posições com um horizonte de ganho de 50, 40 pips. Se eu por outra posição quiser negociar o swing day, portanto deixar a posição aberta para vários dias até que atinja o meu objetivo de preço, pode ser de 100 pips, 200 pips, naturalmente aí vou ter que escolher o gráfico diário, em casos mais excepcionais o gráfico semanal ou o gráfico mensal. Ele diverge do anterior porque tem a letra W de week ou as letras MN de mensal. Já agora também, ainda antes de avançarmos, dizer que eu posso querer tomar uma posição compradora porque estou a olhar para o gráfico a 1 minuto e portanto o gráfico a 1 minuto mostra-me um potencial de subida para o ativo, mas no mesmo gráfico e alterando o time frame, olhando por exemplo para o gráfico de 1 hora, o gráfico de 1 hora pode me dar uma informação completamente diferente daquela que a 1 minuto me deu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o investidor que quando olhava para o gráfico a 1 minuto poderia querer aproveitar uma variação positiva de 5 pips, que era no fundo uma pequena correção, mas ele queria aproveitar. O outro investidor que olha para o gráfico a 1 hora vai assumir, por exemplo, uma posição de variação negativa e investir na variação negativa do preço, porque olha para o ativo, olha para o gráfico e é essa a informação que o gráfico dá. Ora, e o que pode acontecer é que o ativo, antes de cair, suba efetivamente 5, 10 pips. Mas o horizonte de ganho, ou o objetivo de ganho deste cliente que olha para o ativo a 1 hora, pode ser, por exemplo, de 50 pips, de 60 pips. Portanto, uma correção em sentido contrário de 10, de 5 pips, acaba por não fazer moça. É uma correção natural para que o ativo então depois siga o objetivo de preço para o cliente que olha para o ativo a 1 hora. Portanto, a leitura que cada cliente faz em vários time frames pode ser completamente oposta e é normal que isso aconteça. Porquê? Porque a informação que o gráfico traduz em cada time frame pode ser diferente ou não. Os gráficos são sempre em tempo real. Portanto, a cotação é sempre em tempo real. Naturalmente que agora olhamos para o ativo euro-dólar às 11 da noite, portanto, na altura em que o mercado americano já fechou, e é normal que a partir de agora, até começo da madrugada, isto é, já mais para as 4, 5 da manhã, 6, até lá existe muito pouca volatilidade, ou seja, o mercado, o ativo vai mexer muito pouco, apesar de ele estar aberto, ele estar com cotação em tempo real, não se vê grandes mexidas porque há muito pouca volatilidade a esta hora. Voltando então aqui à nossa apresentação, falávamos dos time frames e antes de terminar, dizer que olhar para um time frame, para um ativo em qualquer time frame e tomar uma decisão de investimento, antes de qualquer decisão de investimento ou antes de qualquer transação, há dois tipos de análise que eu posso fazer. Naturalmente há quem faça as duas, há quem dê preferência apenas a uma delas, mas de facto depois depende de cada investidor.